E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react. Dessa vez, lá do canal do Barusso, parte 5 da Renif, a Rota da Preguiça. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais, meu canal no Roxan, beleza? Não segue nós lá. E caso você queira patrocinar um react, a tabela de preços e o link do LivePix estão na descrição. Também pode mandar pelo valor, mas também pode colar na Roxans aos pontos do canal, ok? Se eu não me engano, essa daqui é a última parte dessa rota, tá? Se eu não me engano. Então vamos lá ver o desfecho, né? Esta família é muito unida. Nesse vídeo eu vou trazer o epílogo e os dois extras do Renif. Se você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo você ver as outras 4 partes antes desse. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à parte 5 do Renif, a Rota da Preguiça. Epílogo, aniversário. A história começa com um time skip de 6 anos. Uma voz gentil Caralho. chama um menino de cabelos azuis que parecia demais com o Subaru. Higel era seu nome. A Ren tava chamando ele pra ele se arrumar pra ir pra escola. A Ren conversa com ele sobre ele ser um bom menino, afinal ele tem 6 anos e era um moleque muito zoeiro. E inclusive, a Ren fala pra ele cuidar bem do seu irmão ou irmã que tava vindo. A Ren tava grávida de novo. E foi um intervalo até que considerável, afinal o Higel tava com 6 anos de idade já. E nessa parte a Ren fala que ter o Higel foi muito difícil. E isso se remete à parte anterior a esse vídeo aqui. E essa parte é engraçada porque o Higel fica falando que quer muito que seja uma menina porque ele quer ter uma irmãzinha pra brincar. E tipo, ele era muito teimoso, igual o Subaru. Ele parece até com um Boruto, fica sempre zoando o pai dele e fica falando que o pai dele é um saco. E bom, eles terminam a conversa, ele termina de se arrumar e ele vai pra escola dele. E no caminho as pessoas ficam acenando pra ele. Todo mundo na cidade conhecia ele e a história dele. Só que aparentemente menos ele conhecia. E no caminho ele encontra o tio Alibel e ele acaba trocando uma ideia com ele sobre o treinamento. E caramba, mais uma vez tá me lembrando outro anime. Qual será esse anime, hein? Eles conversam e trocam risadas juntos. O eterno playboy tinha saído da cidade pra fazer as missões e tinha voltado naquele dia. E é dito na história que era frequente o Higel ficar ativando o chifre dele pra ficar usando o poder dele pra pular e correr. Ele adorava toda aquela adrenalina fluindo no corpo. E mesmo a Ren se desculpando que ele tinha nascido só com um chifre, ele adorava ter só um. Ele falava que era legal e bonito, e falava que era assimétrico. A cena pula pro Higel pulando entre os telhados e casas, observando o evento que o Subaru tava. O trabalho que ele tava agora era chamado de Grupo de Promoção de Cultura em Banan. E enquanto o Higel pulava, uma pessoa muito bonita chama ele. Uma pessoa de cabelos brancos, vestido branco e olhos atraentes. Quem será que é, hein? A tia já chega agarrando ele e fica falando que como é incrível ele parecer demais com o Subaru. E tipo, ele não tava entendendo nada, afinal, quem que era aquela mulher que do nada agarrou ele e começou a conversar com ele? Ela pergunta se ele se chama Higel e ele diz que sim. E ele percebe que aquela mulher conhecia os pais dele. E a tia até comenta que ele foi o herói que derrotou o monstro. E o monstro nesse contexto parece ser a tia, no caso. E nessa cena ela fala que quer dar um presente pra ele. Uma pulseira branca que ajuda o Higel se ele estiver em apuros. Mas lógico, né, ele rejeita a pulseira e ele fala que a mãe dele disse que não é pra aceitar coisas de estranhas. E lógico, né, a tia ficou chateada porque afinal... O moleque pode ser do cu riscado, aparentemente, mas pelo menos ele escuta a mãe dele, já é um ponto positivo. Ele disse que não é pra aceitar coisas de estranhas. E lógico, né, a tia ficou chateada porque afinal ela não era uma estranha. E mesmo assim ela insiste em querer dar pra ele a pulseira. Mas como o Higel tava sempre recusando, ela fala que queria falar com o Subaru. E o Higel nem tá ligando pra isso, ele concorda com o pedido e não tá nem aí mesmo. E ele pergunta quem que era ela afinal. E ela revela que ela se chamava tia e que era considerada de certa forma parte da família. Eles terminam de conversar e saem pelo caminho em direção ao Subaru. E ela começa a cantar uma canção que a Ren sempre cantava. E essa canção tinha o nome de tia. E nos pensamentos do Higel, ele fala que vai aceitar que ela pode ser parte da família. Fortune Fish Head Tree. Esse é o extra número 1. Nesse extra... Não. Como aqui o nome desse extra? Fortune Fish Head Tree. Ok. Fish Head Tree. Esse é o extra número 1. Nesse extra, o Higel tem cerca de 11 anos de idade, então tipo é um time skip de 11 anos em relação aos acontecimentos do IF. A história já começa com o Higel reclamando que não queria ir pro evento do Setsubun, que tava chegando. E mesmo ele sendo o rei Setsubun e ser adorado pela cidade, ele não gostava de ir pra esse evento. E bom, eu vou explicar pra vocês o que é esse evento. O Setsubun no Japão é um evento anual que significa divisões das estações. Então, todo ano, no dia 2 de fevereiro, eles comemoram esse evento. E basicamente esse evento serve para as pessoas espantarem os males com feijão ou com soja. Os males, segundo a mitologia japonesa, são os demônios, ou mais conhecido como Onis. E quem são os Onis em Kararagi, hein? E bom, todo ano o Higel participava desse evento como um Oni, todo fantasiado. E o mais engraçado disso é que realmente ele é um Oni, mas não num contexto de demônio, ele é um Oni do tipo da raça. Só que o problema é que mesmo fora do evento, ele sofria meio que um bullying das outras crianças por ser um Oni.
A galera ficava jogando feijão nele mesmo não sendo no dia do evento. A cena pula pro Subaru e pro Higgle fazendo pescaria, provavelmente pro evento que tava perto, afinal eles sempre serviam muita comida lá. O Subaru pede ajuda pro Higgle e ele ativa o chifre dele. Pelo que parece eles estavam num tal de geyser, onde ficava uma área grande cheia de água, igual um grande lago. Nessa parte fala que ele transborda tanto poder que era comparado a um deus Oni. Eu não sei se é uma expressão ou se realmente ele tem a força de um deus Oni. Fica aí pra escolha de vocês. Eles voltam pra casa e discutem sobre o evento. Aparentemente o Higgle não gostou do Subaru ter colocado ele no evento de novo, sem ao menos perguntar pra ele. E tipo, Essa aí nessa é parte eles ficam sacanagem. muito tempo discutindo sobre o evento um com o outro. E o Higgle é muito teimoso, é igual o pai dele. O Subaru propõe fazer um Hiraji Iwashi, que é basicamente uma cabeça de peixe presa num galho, cheia de folhas. E isso é Por parte isso, do evento tradicional do Japão envolvendo o Fortune Fish Setsubun. Hat Trick. Dizem que essa combinação espanta muito mais os males do que só o evento em si. Inclusive, a Ren pergunta por que ele não tinha feito isso nos anos anteriores, né? E ele fala que é difícil achar o peixe certo pra esse ritual. E ele fala que dessa vez ele conseguiu achar um peixe bem próximo. E bom, como o Subaru trabalhava no Comitê de Cultura em Kararagi, o pessoal gostava muito dele mostrar esses costumes. Esse extra tem muitas explicações sobre como é esse costume japonês, mas a essência é que as pessoas comemorem uma nova estação, desejando boa sorte e que todos fiquem bem. Eles pegam feijão e jogam no Oni, simbolizando isso. E o Higgle não gostava de ser o Oni, mas ele fazia isso todos os anos. O mais curioso era que ele nem era atingido. O filho da mãe ficava com o chifre ativado e nunca era atingido, ele ficava só esquivando. Era tipo o Itachi com Sharingan. E pra vocês terem uma ideia, a cidade inteira praticamente participava desse evento. Até o Alibel ia lá pra dar uma olhada. E o que o Higgle mais falou nesse capítulo foi: "Você vai pegar um resfriado." O cara só ficava discutindo com o pai dele, velho. Fortune Setsubun Hollow, extra número Ok. 2. Esse capítulo fala mais sobre um ano do evento Setsubun e fala sobre como a família Natsuki tá vivendo em Kararagi. E ele já mostra as crianças de novo tentando acertar feijão no Higgle, que ele tava inclusive esquivando de costas. Ele até tira onda com os moleque, ele fala que eles nunca iam atingir um único feijão nele, até que o Alibel chega pra trocar uma ideia com ele. O Alibel fala que o jeito dele é igual ao do pai dele. E nessa cena o Higgle briga com o Alibel porque o Alibel sempre tá ausente e não tá treinando ele, que era uma promessa que o Alibel tinha feito. É dito que o Alibel ensinou uma técnica de substituição pro Higgle. Pelo que ele falou, parece muito uma técnica de Naruto. O Alibel se desculpa e fala que ele anda meio ocupado, mas ele promete que vai treinar ele. Ele se despede e manda um abraço pra todos da família do Higgle. Depois de falar com o Alibel, o Higgle chega correndo em casa já querendo ver como a adorável irmãzinha dele tava. Ele começa a brincar com a Spica, a pequena irmã dele. Caralho, Logo que- depois de alguns minutos, a tia aparece pra dar aquele oi. Ela fica falando que vai matar eles de tão fofos que eles são. E o Higgle fica bravo porque isso pode ensinar coisas ruins pra Spica. Ela fala que a Ren deixou ela cuidar da Spica enquanto a Ren fazia as compras. E é interessante ver que até com a esfera de luz e o poder completo, a tia conseguiu controlar o poder dela e conseguiu poder amar as pessoas de novo. Mesmo o tempo todo dizendo que quer matar as pessoas. E a Ren tem total confiança nela sobre isso. Nessa parte eles conversam sobre várias coisas, das mais fúteis, tipo a tia ter comido todos os doces da casa, a coisas como ela ser muito apegada emocionalmente aos filhos da Ren. Aquela pulseira que ela deu pro Higgle anos atrás, o Higgle usa até hoje. A tia fala que qualquer coisa que acontecer com o Higgle, ela vai voando pra salvar ele. A noite chega e todos eles estão reunidos. A Ren, o Subaru, a tia, o Alibel, o Higgle e a Spica. A família estava finalmente completa de novo. Eles comemoram tomando um chá de frutas. Normalmente seria álcool, mas é lógico que eles não iam beber isso, né? Por vários motivos. O Higgle estava servindo eles e a tia reclama que o prato dela tem salada demais. E o Higgle fala que se ela só comer carne, ela vai acabar engordando muito. E o Alibel não tava nem aí, ele comia um monte de carne mesmo. Eles conversam sobre a família e como o tio Alibel e a tia nem sempre estão presentes, mas ainda são parte da família. E bom, o Cara, Higgle só fica ele falou tio Alibel, pera. o tio Alibel e a tia nem Ele falou tio Alibel, eu jurei que ele ia falar o tio Alibel e a tia, velho. sempre estão presentes, mas ainda são parte da Essa é família. incrível. E bom, o Higgle só fica discutindo mesmo. Esse moleque é muito energético, velho. E a Ren comenta que amanhã é o Setsubun e que eles tinham que se preparar. E o Subaru já entra no assunto dizendo que tem um grande plano pra esse ano, chamado Fantasma Setsubun. E pra quem percebeu, esse evento enorme só ficou famoso por causa do Subaru. Ele fez esse evento e todo mundo adorou praticamente. O Subaru fala que esse novo costume vai salvar a pele do Higgle de ser alvejado por feijão de novo. Ele fala que o Higgle vai ficar disfarçado e que eles não vão perceber. Ele fala que os Onis nesse ano vão ser os protagonistas. E o mais engraçado é que esse disfarce na realidade era o Higgle usando maquiagem. O cara virou uma mulher, mano. E a Ren comenta que ele tem a mesma facilidade pra isso como o pai dele tem. Só que eu fiquei pensando, mano... Nessa parte tem até uma menção a Natsumi Schwartz, que seria o Subaru disfarçado de mulher em reserva. E bom, apesar do Higgle reclamar muito, ele participou do evento e o evento foi um grande sucesso. O Subaru foi ainda mais aplaudido e ficou ainda mais famoso em Kararagi.
Muitos viajantes iam lá só pra ver esse evento e isso aumentou muito a economia da cidade. A história termina com a família Natsuki tirando uma foto com o Mecha, todos na posição de vitória. E assim se encerra o Ren-If. Na minha opinião, esse If de longe é o mais feliz pro Subaru porque É, né? ele encontra esperança na vida dele. Ele desistiu do pecado da preguiça que inicialmente deu origem à rota para ser esforçado e diligente. É claro, ele fez isso no episódio 18 com a decoração da Ren, mas nessa rota ele também conseguiu fazer isso. Demorou muito tempo, mas ele conseguiu também. Eu gostei demais de ter lido essa rota e eu espero que vocês também tenham gostado de ver. Eu queria mencionar o Small Geek aqui, ele tá fazendo a animação da rota da preguiça, então quem puder e gostar muito dessa rota, dá uma força pra ele. Ele tá animando tudo do zero sozinho. O Twitter dele tá aí na Caralho. descrição. E lógico, né, de lei, aquele salve pros novos membros, Rafael Morningstar e Cris, valeu aí rapaziada, tamo junto. E lógico, né, eu tenho que agradecer também ao Raymond Water, que traduziu tudo isso do japonês pro inglês. Muito obrigado mesmo por traduzir. Eu sei que foi um trabalho muito difícil, mas eu agradeço cada parágrafo que você traduziu pra gente, mano, valeu. Um abraço aí de todo o Brasil pra você, velho. E não se esqueçam de deixar um like aí e se inscrever no canal se tiverem realmente gostado. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero. Ok, interessante. É igual ele falou, né? Eu não conheço as outros IFs. O máximo que eu conheço é com relação às músicas que eu ouvi do Aibo, do Cujas e do Kuro, né? Da rota da gula, do orgulho e da ganância. Então, assim, é o máximo que eu conheço. Então, realmente, comparado com aqueles lá, realmente o Renif, a rota da preguiça é bem mais feliz, né? Ela tem realmente um desfecho, acho que até um desenvolvimento bem mais tranquilo, um desenvolvimento bem mais leve do que as outras, né? Então, assim, achei interessante, gostei. Porra, eu fiquei um pouco triste que deram o nome de Speaker, que é um nome feio da porra pra coitada da menina. Mas, enfim, é isso, é a vida, né? E como eu falei, meio que foi um. Tem, acho que se eu não me engano, isso daí em algum volume de reserva. Eu acho que é no volume que tem justamente o início da rota, né? No arco 3 quando o Uren é foda, né? A Aren e o Subaru fogem, tudo mais, se não me engano, tem, mas é uma versão bem mais simples, é só realmente, acho, falando deles terem fugido, constituído família e tudo mais, né? Então é uma coisa bem resumida, acho que não é nem a palavra, né? Porque é basicamente pegar o começo e pegar o fim desse Lenif. Mas enfim, curti. Não sei quando vou trazer os outros IFs, tá? Pelo que eu vi, pelo que eu lembro também. No caso, um vídeo só para cada if que o Baruço fez. Mas eu não sei se é um vídeo maior ou se é um vídeo de tamanho razoável, né? Aí eu já não sei, né? Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, que ajuda demais. Que nós nos vemos na próxima. Falou!